Imagine um tempo em que os oceanos não eram cruzados por gigantes de aço, mas por monstros de madeira e lona. Fortalezas flutuantes que cuspiam fogo e fumaça. Imagine uma embarcação tão colossal, tão poderosa, que seu nome ecoava com temor e admiração desde os portos de Lisboa até as costas do norte da África. Este não é um conto de fantasia, mas a história verídica do galeão São João Batista, a mais formidável máquina de guerra do seu tempo, imortalizado por um apelido que se tornaria sinônimo de poder de fogo: o Botafogo. A sua saga é uma epopeia de batalhas navais, intrigas imperiais e, de forma surpreendente, a certidão de nascimento de um dos bairros mais icônicos do Rio de Janeiro. Se você é fascinado por histórias que conectam grandes feitos do passado aos lugares que conhecemos hoje, prepare-se. Esta é uma daquelas narrativas que provam que a história está viva sob nossos pés. Antes de embarcarmos nesta jornada, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho e de se inscrever no canal, para não perder nenhuma aventura histórica como esta. Em meados do século XVI, o Império Português estava no auge de sua expansão. As rotas marítimas para a Índia e para o recém-descoberto Brasil eram as artérias vitais de uma nação que se tornara uma potência global. No entanto, com grande riqueza vinha grande perigo. Piratas, corsários e as frotas de impérios rivais, como o otomano e o francês, ameaçavam constantemente o domínio lusitano sobre os mares. Neste cenário de poder e perigo, o rei Dom João III, o Piedoso, compreendeu que para manter seu império, Portugal precisava não apenas de navios comerciais, mas de uma marinha de guerra que pudesse projetar força de maneira inquestionável. Foi com essa visão que ele ordenou a construção daquele que seria o navio mais poderoso do mundo, o galeão São João Batista. Construído nos estaleiros de Lisboa, por volta de 1534. O São João Batista era uma maravilha da engenharia naval da Renascença. As suas dimensões eram assombrosas para a época, com um deslocamento estimado em cerca de 1000 toneladas. Ele era um verdadeiro Leviatã. Sua principal característica, no entanto, era seu poder de fogo avassalador. Fontes históricas divergem, mas apontam que o galeão era equipado com um número impressionante de canhões de bronze. Menos algumas crônicas falam em mais de 200 peças de artilharia. E as mais entusiásticas chegam a mencionar 366, um para cada dia do ano. Embora este último número seja provavelmente um exagero poético, ele reflete a reputação intimidadora da embarcação. O galeão não era apenas um navio, era uma bateria de artilharia flutuante, um instrumento de destruição em massa do século XVI. Um navio, por mais poderoso que seja, é inerte sem uma tripulação habilidosa para operá-lo. No comando da sua impressionante artilharia estava um nobre, chamado João de Souza Pereira. Ele não era um marinheiro comum, era um mestre artilheiro, um especialista na complexa e perigosa ciência de carregar, apontar e disparar canhões em meio ao caos de uma batalha naval. Sua perícia era tão notável que lhe rendeu um apelido que descrevia perfeitamente sua função e sua ferocidade: Botafogo. Literalmente, aquele que bota fogo, o responsável por acender o pavio que desencadeava a fúria dos canhões. O apelido era um sinal de respeito e temor. João de Souza Pereira era o homem que fazia o trovão rugir e o inferno desabar sobre os inimigos de Portugal. A sua fama tornou-se tão intrinsecamente ligada à do navio, que com o tempo, o próprio galeão São João Batista passou a ser conhecido popularmente como o Botafogo. O apelido do artilheiro foi transferido para a máquina de guerra que ele comandava com maestria. A partir de então, quando o imenso galeão surgia no horizonte, não era o São João Batista que os inimigos viam, mas o temido Botafogo, um nome que prometia aniquilação, o ápice da glória. A conquista de Tunis, a grande prova de fogo do galeão Botafogo, o evento que cimentou sua lenda em toda a Europa, ocorreu em 1535. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, organizou uma gigantesca coalizão cristã para reconquistar a cidade de Tunis, no norte da África, que havia sido tomada pelo infame almirante otomano Hayreddin Barbarossa. Portugal, como principal potência naval da época, atendeu ao chamado. O rei Dom João III enviou uma poderosa esquadra de 21 navios, liderada pelo infante Dom Luís, e a joia da coroa dessa frota era, sem dúvida, o Botafogo. O galeão era a nau capitânia, o centro nevrálgico da força portuguesa. A batalha pela fortaleza de La Goleta, que guardava a entrada para o porto de Tunis, foi feroz. Barbarossa havia estendido uma maciça corrente de ferro através da entrada do porto,
bloqueando a passagem da frota cristã. Navios menores tentaram rompê-la sem sucesso. Foi então que o Botafogo entrou em cena. Em um ato de audácia e força bruta, o galeão avançou a toda velocidade em direção à corrente. Seu esporão, uma protuberância reforçada na proa, projetada para abauroar navios inimigos, menos atingiu a barreira de ferro com um impacto cataclísmico. O som do metal se partindo ecoou pelo campo de batalha, com o casco gemendo sob a pressão. O Botafogo rompeu a corrente, abrindo caminho para que o resto da frota invadisse o porto. Este ato heróico foi decisivo para a vitória cristã em Tunis. A fama do galeão Botafogo explodiu. O imperador Carlos V ficou tão impressionado que teria tentado comprar o navio, mas o rei de Portugal, orgulhoso, recusou a oferta. O Botafogo não estava à venda. Era um símbolo do poder e da honra portuguesa. E como essa história de glória militar no Mediterrâneo se conecta a uma enseada de águas calmas no Rio de Janeiro? A resposta está no destino do seu homônimo humano, o artilheiro João de Souza Pereira, o Botafogo. Como recompensa por seus serviços heróicos na Batalha de Tunis e por sua lealdade à coroa, João de Souza Pereira recebeu de Martim Afonso de Souza, donatário da capitania de São Vicente, uma vasta porção de terra na recém-colonizada Baía da Guanabara. Este tipo de concessão, chamada de sesmaria, era uma prática comum para incentivar a ocupação e o desenvolvimento do território brasileiro. As terras concedidas a João de Souza Pereira se localizavam em uma enseada particularmente bela, abrigada entre o que hoje conhecemos como o Morro do Pão de Açúcar e o Morro da Viúva. Ao se estabelecer ali, o famoso artilheiro levou consigo o apelido que o imortalizara. Os colonos e habitantes locais, ao se referirem àquela propriedade, não diziam as terras de João de Souza Pereira, mas, de forma muito mais simples e direta, as terras do Botafogo. O apelido, nascido no calor da batalha, encontrou um novo lar. Ele deixou de ser apenas a alcunha de um homem ou de um navio para se tornar o topônimo de um lugar. A enseada, as praias e os morros ao redor passaram a ser conhecidos como a Enseada de Botafogo. Com o tempo, um povoado começou a se formar na região, crescendo ao longo dos séculos, até se tornar o bairro aristocrático e vibrante que conhecemos hoje. Assim, toda vez que alguém caminha pelo calçadão da praia de Botafogo, com a icônica vista para o Pão de Açúcar, está, sem saber, pisando na história. Está no lugar que foi batizado em homenagem a um homem cuja habilidade em botar fogo nos canhões de um galeão lendário ajudou a moldar o curso da história mundial. O fim de um gigante e o início de uma lenda. Quanto ao destino do galeão de madeira, sua história é menos clara. Navios de guerra do século XVI tinham uma vida útil limitada, desgastados pelo sal, pelas tempestades e pelas batalhas. Acredita-se que o Botafogo tenha continuado a servir a coroa portuguesa por mais alguns anos, possivelmente em missões na Índia, antes de encontrar seu fim, seja em um naufrágio ou sendo desmontado por ter se tornado obsoleto. Seu corpo físico desapareceu, mas seu espírito sobreviveu de uma forma que ninguém poderia prever. O galeão Botafogo não repousa no fundo do oceano como um tesouro perdido. Seu verdadeiro legado está gravado na paisagem urbana do Rio de Janeiro. Ele é um testemunho fascinante de como os fios da história se entrelaçam de maneiras inesperadas, conectando um império europeu, uma batalha épica no Mediterrâneo e a fundação de uma das cidades mais famosas do mundo. O nome Botafogo é, portanto, muito mais do que a designação de um bairro ou de um famoso clube de futebol. É um eco de um passado grandioso, um tributo a um colosso dos mares e ao homem que lhe deu alma, provando que as maiores lendas não morrem menos. Elas apenas encontram novos lugares para viver. Gostou de desvendar essa incrível conexão histórica? A história do galeão Botafogo é um lembrete de que os nomes dos lugares que habitamos carregam segredos e sagas espetaculares. Se esta viagem no tempo te inspirou, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para continuar explorando as histórias ocultas que moldaram nosso mundo. Até a próxima!